Olá, eu sou Marcelo Renault e vou falar agora da minissérie The Offer, de 10 episódios disponível na Paramount+. A The Offer trata de como o super clássico O Poderoso Chefão foi feito, um filme que está na lista de quase todo mundo de melhores filmes de todos os tempos. A trilogia de O Poderoso Chefão, inclusive, claro, também está disponível na Paramount+. E é muito adequado que ele esteja na Paramount+, claro, porque o filme O Poderoso Chefão tem tudo a ver com o estúdio Paramount, evidentemente. E é uma minissérie que eu acho muito interessante, muito importante, inclusive, por mostrar a importância dos produtores, que é uma coisa que pouco se faz em geral quando se analisa cinema, né? Mas no fundo, sem eles não tem filme, são eles que levantam tudo e tal, não necessariamente financiando o filme diretamente, apesar de que, claro, que a Paramount aqui bancou tudo, mas de fazer acontecer, vamos dizer assim, eles correm atrás das coisas, dos pepinos, e são muitos, né? E no caso aqui, o próprio filme O Poderoso Chefão, como fica bem claro na minissérie, não existiria se não fosse ali a Paramount por trás, ou se existisse, seria muito diferente do como conhecemos, com outras pessoas atuando e dirigindo, produzindo, tudo mais, seria realmente tudo diferente. E realmente tem que se dizer isso, O Poderoso Chefão começou realmente com os produtores, com a Paramount bancando, inclusive o próprio livro do Mário Puzo, eles bancando ali praticamente desde o começo, então acreditando antes dele ser um sucesso, que aí quando o filme foi feito o livro já era um sucesso, mas não antes. Então realmente eles tiveram bastante esse mérito. É até curioso que eu entrevistei o Luiz Carlos Barreto, né, o Barretão, e ele contou uma coisa muito curiosa da história do Bernardo Bertolucci, que veio aqui ao Brasil uma vez visitar, quis ir ao Maracanã e tal, e fizeram 2 vans para levar o Bertolucci mais um monte de amigos ali do Cinema Novo mesmo, para ver o jogo junto com ele. E ele comentou, olha só, isso aqui é um cenário clássico do cinema brasileiro, né? 15 diretores aqui nessas 2 vans e só um produtor, que era o próprio Barretão. E realmente esse não deixa de ser um dos problemas do cinema brasileiro, né? Muita gente quer dirigir, praticamente ninguém quer produzir, mas o produtor realmente ele é muito importante no processo, né? Esse desequilíbrio acaba nos atrapalhando, assim. Muito se reclama de problema de distribuição e tudo mais, um pouco passa por isso, né? E também da produção de mais filmes. Essa minissérie, ela tem que ser ressaltada, é a visão do Albert S. Rudy, que é o produtor principal ali, né? E é claro, então assim, tem que ser analisado isso, é a versão do Rudy, né? Então não é a verdade absoluta e tal, é bom dizer isso, é uma minissérie de ficção, claro que escorada na verdade, muitas coisas ali são sim verdades, mas não exatamente tudo, e um pouco até por isso, porque passa pela visão do Rudy, né? Por exemplo, tem um livro do Robert Evans, o The Kid Stays in the Picture, que é um pouquinho diferente, claro, cada um puxa um pouquinho a brasa para o seu lado, né? Se fosse o Francis Ford Coppola contando a história, seria um pouquinho diferente, tá provavelmente puxando um pouco mais para o lado dele. Isso é razoavelmente natural mesmo. E a minissérie mostra também com muita propriedade que outro produtor vital foi o Robert Evans, né? Que era o chefão, vamos dizer assim, ali da Paramount, né? E ele que tocava praticamente todos os processos juntos. Então ele conta até nesse livro que eu já falei, o Kid Stays in the Picture, que é excelente, se você gosta de estudar cinema e tal, realmente tem que ler esse livro, porque fala bastante da visão dos produtores. Dele, que ele era um ator, né? Inicialmente, e uma vez o Darryl Zanuck entrou, um titã aí do cinema, entrou e garantiu ele no filme quando o diretor já estava querendo tirar e tal, e aí ali ele viu, pô, quem é poderoso mesmo aqui, principalmente no cinema americano daquela época, cinema de estúdios e tal, era o produtor, né, muito mais que o diretor. Muitas vezes um filme famoso, clássico, da Hollywood clássica, ele é muito mais realmente dos produtores do que do diretor. A gente tem essa mania que pegou um pouco aí da carreira do cinema, de valorizar diretor em demasia, mas o trabalho no cinema é um trabalho grupal, é um trabalho de muita gente. Quando termina um filme rola ali 5 mil nomes, né, de 10 mil nomes às vezes de gente que trabalhou, e fica-se aquela coisa errada, dizer, é um filme do fulano de tal, quando esse fulano de tal é o diretor. Isso é falso, porque muita gente trabalhou aqui, e vendo essa minissérie é bem interessante que a gente vê isso claramente, passou pelas mãos de muita gente importante, que realmente fez diferença no produto final. Outro conceito que eu acho interessante que essa minissérie mostra é que ela acaba sendo uma espécie de aulinha de cinema, não é só um making off do Poderoso Chefão, de repente quem vai ver isso vai achar que é só sobre isso, também é, claro, é o principal, mas não é só sobre isso, acaba ensinando bastante como foi. Aquela época foi uma época muito importante ali, de virada de mão mesmo, estúdios perdendo força, né, chegando gente nova ali, do chamado novo cinema americano. Então foi bem interessante nesse sentido, mas mostrar o que sempre aconteceu em Hollywood, na verdade no cinema em geral, que é como se fosse assim uma espécie de castelo de cartas, né? Um filme, o sucesso de um filme garante a produção do próximo filme, que os produtores ganham força, ganham mais presença em relação aos chefões do estúdio, e acabam
conseguindo tocar adiante projetos que antes seriam muito difíceis, se eles não tivessem nome, né, que teriam conseguido por esse sucesso. Então, por exemplo, muita gente não sabe, mas o Poderoso Chefão, como nós conhecemos, né, feito na Paramount, dirigido pelo Coppola, com Marlon Brando, Al Pacino e tudo mais, existe porque o filme Love Story fez muito sucesso, bancado pelo Evans. Ele arriscou o futuro dele ali na Paramount, né, até com a Ellie McGraw, que era a mulher dele na época, e fez muito sucesso Love Story, e isso acabou dando força ao Evans e para bancar algumas decisões difíceis aqui do Poderoso Chefão. Então realmente é assim, muito curioso, porque muita gente que de repente adora o Poderoso Chefão, que é o filmaço mesmo, eu concordo totalmente que é um dos melhores de todos os tempos, muitas vezes não sabe dessa conexão com o Love Story, que muitas vezes essas mesmas pessoas não gostam do filme, porque é um romance e tal, muita gente não curte tanto romance quando não é com comédia, né? Geralmente quando tem romance é comédia romântica, o Love Story não, é romancezão, puro sangue. E então é muito curioso isso, filmes que às vezes não tem nada a ver um com o outro, ajudam a si próprios, assim, formam filmes futuros que muitas vezes serão dos grandes clássicos do cinema, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então é interessante que não se analisa só o Poderoso Chefão, quem vai ver achando, como eu falei, não é making off só. Então tem também, assim, pitadinhas ali que ele mostra um pouquinho da produção do Butch Cassidy e Sundance Kid, outro classicão aí, um grande western, né, O Bebê de Rosemary, O Planeta dos Macacos, A Fantástica Fábrica de Chocolate, é só mencionado rapidinho assim, mas são filmes da época que realmente fizeram bastante sucesso e tal, e que, claro, tá tudo um pouco interligado. Isso aqui era bem interessante ali no esquema de estúdios, né? Outro conceito muito interessante é o de como tudo poderia ser muito diferente se várias pequenas decisões tivessem ido para um outro caminho, né? Teria, às vezes, até mesmo ferrado o filme. Então, um ator que às vezes não tinha nada a ver para o papel deixa de ser escolhido e entra um dos que a gente conhece, claro, né? Quem conhece o Poderoso Chefão sabe aí dos grandes atores que fizeram o filme, James Caan, Al Pacino, Marlon Brando e tudo mais. Mas todos eles podiam perfeitamente não ter feito o filme, e muitos outros mais, e isso teria mudado tudo, né? E o próprio Coppola não ter dirigido e tal. Então, assim, realmente é impressionante como uma outra decisão tomada errada podia ter degringolado o projeto todo. E realmente os filmes que a gente conhece, os grandes clássicos, tiveram essa sorte, né, dessas decisões terem sido tomadas, bem tomadas, e o resultado final ter sido esse filme maravilhoso aí que é o Poderoso Chefão. Uma coisa muito interessante vendo essa minissérie, é claro que eu já sabia, quem conhece ali o Poderoso Chefão, tem making off dele e tudo mais. Eu me lembro que eu tinha a caixa bonitinha de DVD quando lançaram, aquilo realmente é uma preciosidade para quem gosta de cinema, né? Mas que tanto o Coppola quanto o Mario Puzo, quando escreveu o livro, que eles fizeram isso para pagar dívidas, né? Eles tinham realmente dívidas pesadas ali, e isso realmente tirou eles do buraco. Então não foi bem por amor que eles fizeram tanto o livro primeiro e depois o filme, até os dois roteirizaram juntos. Então o Coppola, por exemplo, no fundo ele não queria dirigir esse filme, ele queria fazer outros projetos, mas ele precisava da grana, viu que o pagamento era bom e topou. E é claro, esse é o filme que define a carreira dele, né? Claro que ele fez Apocalipse Now, fez outros filmes, fez A Conversação, fez outros muito bons filmes. Mas não tem erro, claro que a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente fala no Coppola é o Poderoso Chefão, a trilogia do Poderoso Chefão, né? Aqui é bom lembrar que trata-se só do primeiro filme, né? Não se trata do filme 2 e filme 3, não. Mas realmente, o filme que ele não queria fazer, que tiveram que insistir para ele fazer, que ele fez porque precisava de dinheiro, foi o filme que, pode-se dizer, define a carreira dele. Então a gente nunca se sabe, né? Por isso que até o Humphrey Bogart, né, um ator clássico, falava isso. Olha, eu não desprezo trabalho nenhum, me oferecem qualquer filme, eu vou lá e faço, porque você nunca sabe o que pode acontecer com aquele filme, pode abrir muitas portas, e isso aconteceu exatamente na carreira dele também. E outra coisa interessante é que o Coppola foi muito escolhido por ser italiano, né? Hollywood tinha feito alguns filmes tratando da máfia, mas não fizeram sucesso, e uma das coisas que chegaram à conclusão é porque não tinham italianos no projeto. Então eles viram, não, vamos chamar gente ligado à Itália, ou descendentes de italianos, que eles entendem aquilo de uma forma mais natural, e eu acho que realmente fez diferença mesmo. Outra coisa bacana da minissérie, que quem entende, fez cinema e tal, sabe disso de cor salteado, mas muitas vezes o espectador não sabe, é que, claro, fazer um filme dá muito trabalho, envolve muita gente, é uma coisa de meses, às vezes anos. Produtor, na verdade, você sabe que você está 2, 3, 4 anos envolvido naquilo, né? E, claro, dá muito trabalho, mas é assim, talvez quem vai ver a The Offer fique com a impressão que há grandes filmes dão grandes trabalhos, né? Grandes clássicos do cinema e tal. Não, na verdade, até filme ruim dá muito trabalho, né? Tem uma coisa que eu cursei cinema e tal, me lembro do pessoal comentando, olha, fazer filme dá muito trabalho, então já que a gente vai ter trabalho, vamos tentar fazer um filme bom, né? Porque não pense você que um filme ruim que você viu foi feito de forma fácil. Dá muito trabalho também. Alguns grandes fracassos da história do cinema deram um trabalho infernal. E no fundo realmente é uma coisa muito difícil, muito trabalhosa. Então, isso eu acho que até quem tem mais noção dessas coisas costuma ser um pouquinho mais generoso quando faz críticas e análises de filmes. Porque não é uma coisa simples, não.
envolve muita gente, muito dinheiro, muita pressão, né? A pressão em cima dos diretores em um projeto de muitos milhões de dólares é uma coisa bárbara, tem gente que não aguenta o tranco, às vezes tem ataque do coração, esse tipo de coisa. Realmente é pesado, faz 1, 2 filmes e desiste, porque é muito pesado. E essa minissérie mostra bem o inferno que foi fazer o Poderoso Chefão, mas não só o Poderoso Chefão. Muitos filmes passaram pelos mesmíssimos perrengues. Como eu falei, é uma obra de ficção, então assim, tem algumas coisas que realmente assim, eu que conheço bem a história ali, quem conhece também, sabe que rolou assim, uma aumentadinha para ficar um pouco mais interessante. Então, por exemplo, a ameaça da máfia que acontece aqui na minissérie é muito grande e tal. Na vida real foi bem menos, teve sim um pouquinho ali de chateação, mas não foi como mostram ali, né? Não deram realmente uma exagerada para ficar mais tenso, eu compreendo, né? Prende mais a atenção do público. E uma coisa que isso não me incomodou não tem problema, mas o que realmente me incomodou um pouquinho mais, que a série mostra pouco dos grandes momentos do filme, né? O filme tem várias cenas super clássicas, né? Posso dizer, eu conheço o Poderoso Chefão de cor, eu sei de muita gente que conhece também, que sabe os diálogos, sabe cada cena e tudo mais. E eles não mostram algumas dessas grandes cenas sendo filmadas. Eu acho assim, foi muito louvável mostrar a participação dos produtores, né, do Albert S. Ruddy e do Robert Evans, mas eu acho que faltou um pouco mais focar nos atores. Tem os atores sim, a gente tem, né, quem interpreta o Marlon Brando, até vou falar na frente, do Al Pacino e tudo mais, mas não ficou tão focado neles, focaram um pouco em demasia nos produtores. Achei legal dar valor a eles, sem dúvida, que é uma coisa até rara, mas faltou de fato um pouco mais de mostrar uma ou outra cena super clássica sendo filmada, até o resultado dela e tal. Eu acho que a série peca um pouco por falar alguma coisa que aconteceu ao invés de mostrá-la, e isso eu acho que, eu senti falta como fã do filme, gostaria de que eles tivessem retratado. Vou dar um exemplozinho bobo para vocês terem noção. É uma coisa famosa em relação ao Poderoso Chefão, que o Marlon Brando, quando ganhou o Oscar de melhor ator, recusou o Oscar, né? Mandou uma atriz interpretando uma índia para lá, dizer que era uma reação dele contra o maus trato dos índios. Aquilo foi muito famoso, entrou para a história pop americana, né? Todo mundo lembra daquilo. E o filme só fala que isso aconteceu, não mostra, assim, quando vai entregar o Oscar, eles cortam e tal. Realmente eu lamento um pouco, e teve alguns casos assim, não foi só esse. Eu lamento um pouco, que eu acho que é importante mostrar, sabe? Nem todo mundo conhece aquilo a fundo, tem gente que não sabe a história, e é uma coisa, muito icônica, né? E eu acho que isso aí pode-se dizer que é o grande defeitinho aqui da série. Me incomodou um pouco, sim. Em alguns momentos eles pecaram por não mostrar algumas coisas que tinha que mostrar. Tendo dito isso, o casting aqui da minissérie realmente foi um dos pontos fortes, eles capricharam aqui no geral. Tem uma outra coisa que não tá tão perfeita, mas realmente eram muitos papéis difíceis de escolher o ator e tal. E principalmente nas pessoas mais famosas eles artearam bastante, as pessoas ficaram parecidas, as vozes parecidas, então isso fez diferença positivamente aqui. O Miles Teller até é uma das poucas exceções, ele não tá tão parecido, mas como pouca gente conhece o Albert S. Ruddy, né, uma pessoa não muito famosa, muito influente dentro do cinema, mas nos bastidores, não faz tanta diferença. Ele é um cara aí que tá crescendo bastante na carreira, até recentemente teve aí no Top Gun Maverick, claramente ele já é uma estrela e cada vez tá com pinta que vai crescer cada vez mais. O Matthew Good realmente tá muito bem como Robert Evans, ele pegou bem os trejeitos, o jeitão do Evans, que era um cara bem diferenciado mesmo. Eu só acho que ele deu uma exageradinha na voz, tá um pouco anasalada demais, dá até um pouco aflição, parece que tá sempre resfriado e tal. Mas tem um ator que fez Match Point, né, fez o jogo da imitação. Ator bem interessante, eu acho que talvez dá pra dizer que ele rouba a minissérie aqui. Sempre que a gente vê, é uma cena sempre marcante. O Colin Hanks, até o filho do Tom Hanks, né, que também muito bem como Barry Lapidus, um cara mais careta e tal, e na época um dos homens fortes da Paramount. O Lou Ferrigno, que fez o eterno Hulk, né, da TV. Ele é um cara que improvisa como... Ele é o Luca Brasi, né, no filme aqui, é bem interessante, é uma parte pequena, mas quem conhece a série O Incrível Hulk, isso dos anos 70, tá? Com certeza reconhece ele. O Anthony Ippolito, ele realmente tá ótimo como Al Pacino, pegou a voz igualzinho, o jeito do Al Pacino, principalmente da época, de ficar olhando muito pro chão. Ele era um cara inseguro. O Al Pacino, pra você ter noção, ele queria fazer o papel do Sônia, porque ele não acreditava nele mesmo pra fazer o Michael, né? Até o Coppola que viu esse cara, você tem caixa pra fazer o Michael. Ele fez alguns testes meio ruins, assim, o Coppola teve muito mérito nisso, né? Eu falei da participação dos produtores, mas claro que o Coppola foi fundamental pro filme, evidentemente, o diretor, e ele acreditou em algumas coisas que deram muito certo. Até o Evans, que é um dos produtores, era contra o Al Pacino, a minissérie mostra bem isso, e o Coppola bancou, e o Evans acabou indo na do Coppola, ainda bem para todo mundo, principalmente
para os fãs e para o próprio Al Pacino, né? O Dan Fogler também tá igualzinho ao Coppola, caramba, você vê o cara é o Coppola, impressionante, também a atuação muito boa. O Burn Gorman como o Charles Bluhdorn, que era o chefão total ali, o cara da Gulf Plus Western, que tinha uma ligada a petróleo, que tinha comprado a Paramount, né? Foi o cara que empregou o Robert Evans, então ele bancava muito o Evans, ele acreditava muito nele e tal, por causa dele que se bancou o Evans e o Evans bancou aqui, então assim, é essa cadeiazinha, esse castelo de cartas, tanto envolvendo filmes como pessoas, que se você tira uma pecinha ou um filminho do caminho, putz, muda tudo. Para vocês terem noção, pô, o filme quase foi vendido para a empresa da Hecht, Rio Lancaster, então isso significaria que o Burt Lancaster teria feito o Don Corleone, né? E tudo teria sido diferente, diretores, atores, teria sido tudo diferente, eles tiveram um passo de fazer isso. E quem realmente segurou foi o Robert Evans, por causa do sucesso do Love Story. Ele falou, vocês confiaram contra o instinto de vocês em mim no Love Story, eu banquei e deu sucesso, confiem em mim de novo. Então se o Love Story tivesse fracassado, não teríamos o Poderoso Chefão como está aqui. A Juno Temple também está muito bem como a faz-tudo Betty, que é a assistente ali do Rudy, assim como o Giovanni Ribisi também está interessante como Colombo, que é o mafioso de Nova York, que acaba ajudando mais a produção do que atrapalhando, é bem curioso isso. Então assim, em termos de casting, muito bom, uma série bastante interessante, que eu acho que, pô, não tem erro para qualquer fã de cinema, né? Então, resumindo, para cinéfilos e fãs, claro que de O Poderoso Chefão, é claro que isso aqui vale a pena, não tem nem o que pensar, né? Tá? Tem que ver, você não vai concordar com tudo, como eu falei, você vai ter, provavelmente, com a certeza, você vai ter uma outra decepção de, pô, não mostraram um momento tal, não mostraram filmando a cena tal e tudo mais. Isso realmente é o pecado da minissérie, mas mesmo assim ela é mesmo bem interessante, e também é bem interessante para quem quer entender as dificuldades de se fazer um filme, que muitas vezes a pessoa só sabe ver o filme e não entende o que está por trás, né? O trabalheira que é aquilo ali. E ressaltando que não é só um making off de O Poderoso Chefão, acaba sendo uma aulinha de cinema em 10 episódios. Agora, para o público mais geral, tem que ser sincero aqui, não tão ligado nisso, que às vezes até não gosta tanto assim do Poderoso Chefão, ou não está querendo saber tanto assim de cinema. Aí realmente eu vi isso, li algumas críticas e tal, eu gosto de ver gente que pensa diferente de mim, e eu vi lá, se as pessoas acharam a minissérie longa, não tão interessante, então realmente você tem que ter esse drive dentro de você tem que ou amar o Poderoso Chefão, que aí não tem erro, ou então gostar muito de cinema e tal, ter essa curiosidade de saber como são os bastidores. Se a pessoa realmente não tem interesse nisso, realmente perde um pouco do sentido, né? Não vai reconhecer quase nenhum dos nomes dali, não vai ligar naquilo, né? Quem não sabe nada de história de cinema, tem gente que não sabe nem quem é o Marlon Brando, Al Pacino, aí realmente perde bastante o sentido da coisa. Não vou mentir aqui, para essas pessoas dá até para dizer que eu não recomendo. Mas para, claro, eu imagino até que você está me ouvindo aqui, imagino que você goste, então é claramente, altamente recomendável, né? Então, Marcelo Renault se despedindo aqui. Se quiser, deixa um like aí, um comentário, ou se inscreva aqui no meu canal, que é uma coisa que sempre me ajuda, né? Eu espero que você curta a minissérie The Offer. Um grande abraço.